بدي أحكي شيء واحد. حركة حماس فتحت أبواب جهنم على قطاع غزة. حماس أخذت القرار وحماس راح تتحمل المسؤولية وثمنها. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. A briga entre Israel e Palestina não é uma briga entre árabes e israelenses. Não é uma briga entre duas nações diferentes, e sim uma briga entre hebreus versus hebreus, pois os palestinos são os hebreus. Todo o território de Israel, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, ou seja, todo o país, esteve sob domínio dos romanos, até a queda do Império Romano do lado ocidental no ano 476 d.C. Pompeu o Grande conquistou todo o Levante no ano 63 a.C. Pompeu o Grande, general experiente e um ótimo combatente romano, em 34 anos à frente e no comando dos seus exércitos, conquistou as regiões da Armênia, Sicília, Capadócia, toda a região ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, a Síria, toda a Mesopotâmia, Fenícia, Palestina, ou seja, Israel, toda a Judéia, a Arábia e etc. Pompeu o Grande foi um grande general romano, e onde era a Síria e Israel, ficaram sob o domínio romano, até a queda do Império Romano do Ocidente, como eu disse, em 476 d.C. Depois disso, os bizantinos, herdeiros do Império Romano, ficaram no controle da cidade. Foi assim, Roma era um império só. Aí este império ficou dividido entre o Império Romano do Ocidente, que caiu, e o Império Romano do Oriente, que ficou ainda sendo a Roma. O Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, herdou do Império Romano do Ocidente, que caiu, o controle de toda a região. O domínio dos bizantinos sobre Jerusalém foi desafiado pelos sassânidas. Os sassânidas são os persas, e eles conquistaram Israel no ano 614 d.C. e permaneceram lá até o ano 628, quando os bizantinos retomaram o controle. Lembrando que os bizantinos são os romanos. O Império Bizantino é o Império Romano Oriental. E eles retomaram o controle da região dos sassânidas, ou seja, dos persas. Pouco tempo depois, no ano 637, a cidade de Jerusalém foi cercada pelas tropas do Califado Ortodoxo, que eram lideradas pelo califa Omar. Com o cerco, Jerusalém e todo Israel rendeu-se, sem oferecer resistência ao califa Omar, que permitiu que os católicos e judeus continuassem com suas vidas e religião desde que pagassem o imposto. Essa liberdade de culto dada aos católicos e aos judeus em Jerusalém foi garantida até o século XI. Foi somente no século XI que surgiu um califa que prometeu grande perseguição contra judeus e católicos, que foi o califa egípcio Al-Hakim. Ele ordenou a destruição de todas as igrejas católicas em seu domínio, entre elas a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, cuja reconstrução foi autorizada por seu sucessor. Neste interim, as pessoas que moravam em Israel, ou seja, em todo o país, foram obrigados a se converter à religião islâmica e, consequentemente, começaram a falar o árabe.
E foi neste século que começaram a surgir, na Europa, ideais que defendiam a necessidade de conquistar a Palestina, ou seja, toda Israel, incluindo Jerusalém, que era entendida como Terra Santa. Os católicos europeus entendiam que era necessário conquistar a região da Palestina e toda Israel para garantir o trânsito de peregrinos que iam visitar Jerusalém. Desse sentimento saiu o anúncio do Papa Urbano II para fazer as cruzadas no ano de 1095. Da convocação do Papa Urbano II, iniciou-se a primeira cruzada e foram no total 9 cruzadas. 4 anos depois da convocação de Urbano II, os exércitos cristãos chegaram em Jerusalém com o objetivo de conquistá-la. O ataque contra Jerusalém pelo exército cruzado iniciou-se no dia 13 de julho de 1099. O governante da cidade, que havia sido nomeado pelos Fatímidas, era Iftikhar al-Dawla. Ele não conseguiu repelir o ataque cristão e só saiu com vida de Jerusalém porque entregou o tesouro da cidade em troca de um salvo-conduto para fugir. Mas o restante da população de Jerusalém não teve esta sorte, pois o ataque católico ficou marcado pela barbárie. Os católicos promoveram um grande massacre nas ruas de Jerusalém, matando tanto judeus quanto muçulmanos. A cidade de Jerusalém ficou sob o controle dos católicos até o ano de 1187, quando os muçulmanos reconquistaram Jerusalém sob a liderança de Saladino, líder dos Aiúbidas. A sucessão dos acontecimentos fez com que os católicos retomassem o controle de Jerusalém no ano 1229, quando o sultão do Egito, Al-Kamil, assinou um acordo com Frederico II, rei do Sacro Império Romano Germânico. Nesse acordo, ambos os lados concordavam em assinar uma trégua de 10 anos, e a cidade de Jerusalém retornaria ao controle dos católicos, que por sua vez não poderiam reconstruir as muralhas da cidade, destruídas anos antes. Porém, o resto do país, incluindo a Palestina, ficaria sob o controle muçulmano. Em 1244, a cidade de Jerusalém caiu novamente nas mãos dos muçulmanos, quando os turcos invadiram a Palestina, quando fugiam dos mongóis. Por causa dessa invasão, a Palestina caiu novamente nas mãos dos Aiúbidas. Em 1260, foram os mamelucos que conquistaram a cidade, dominando-a até o ano de 1517. Posteriormente, os otomanos, o império surgido na Turquia, conquistaram e controlaram-na até o ano de 1917. E nesse ínterim, as pessoas que moravam na Palestina continuaram, logicamente, sendo conquistadas vez após vez por vários impérios. E com o tempo, logicamente, estas foram absorvidas pelas potências que ocuparam o país. E isto inclui hábitos e costumes linguísticos e também religiosos. Como estes falavam o hebraico e o aramaico, não demorou muito para os mesmos falarem o árabe, que também é um idioma parecido com os idiomas falados por eles, pois são idiomas parecidos. É mais que natural que os palestinos, que hoje são conhecidos como árabes, falassem o árabe e que também se convertessem à religião islâmica, pois foram conquistados por ondas e ondas de impérios muçulmanos, como os sassânidas, os turcos, mamelucos e etc. Torna-se um membro do canal e ajude a divulgar o saber e o conhecimento. Por R$100 mensais, você terá um vasto material exclusivo e fará parte do clube de membros no canal do WhatsApp. Você vai receber materiais exclusivos e relevantes de história, política, geografia, geopolítica, filosofia, antropologia, arqueologia, mitologia, religião, tecnologia, ciência, química, física, biologia e etc. Clique no link que está na
descrição e entre no grupo de WhatsApp para ter maiores informações. O pagamento pode ser feito via Pix ou via depósito bancário. Os dados da conta e do Pix estão na descrição e também no primeiro comentário. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.